um podcast dos Anônimos. E aí, Bruno, como você está? Boa noite, Paola. Boa tarde, bom dia, enfim, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu estou com saudades, né? Fazia algumas semanas que nós não participávamos aqui, mas estamos retornando agora com força total e novidades. Exatamente. A gente foi uma semana um doente, na outra semana outro doente, e aí a gente acabou deixando todo mundo na mão. Mas agora estamos de volta, 100% saudáveis. E sem nenhuma Covid, que é o que importa. Exatamente. E sem nenhum problema. Zero problemas. Hoje nós falaremos então, né? Continuaremos aqui com o Canto 4, é isso mesmo? Exatamente. Bem-vindo todos ao Canto 4. Hoje é o canto das fofocas, né? Exato. O Fuxico hoje pega fogo. E quem fuxica, né? Olha só que curioso. Não, é sempre as mesmas, né? Eu tenho uma programa, mas vamos começar então. Então, hoje a dinâmica acontece de uma maneira mais interessante, né? Parece novela de televisão. A gente tem um grande jantar entre os deuses no Olimpo, né? E aí Zeus está lá tomando a sua tacinha de néctar servida pela Hebe e tal, todo mundo muito feliz, aquele jantar polido e tal. E aí, o que acontece, Bruno? Infelizmente, né, ou felizmente, não sei. Eu diria que é infelizmente, né? Ele tenta tirar um sarrinho lá das duas, né? Zeus também é indelicado, ele gosta de provocar. Ele faz uma provocação, assim, muito nada a ver, né? Tipo assim, agora que eu tô por cima, eu vou tirar um sarrinho pra ver como é que elas vão agir. É uma provocação meio insensata, né? Mas é engraçado, porque... E de certa forma, é uma verdade. Se a gente pensar, as duas, principalmente Hera, que a gente vai ver aqui mais pra frente em alguns comentários, elas dão muito valor, né, a essa guerra, porque elas querem, com toda a fúria dos deuses, digamos assim, que a cidade de Ilion seja destruída, né? Exato. Então, quando Zeus provoca elas, ele usa isso, né, contra elas também. Ele diz a elas que, mesmo Afrodite sendo apenas uma, né, contra as duas, Atena e Hera, Afrodite consegue auxiliar, né, e proteger o seu guerreiro, Alexandre, ou Paris, né, como nós já vimos semana passada, da morte. Diferente do que Atena e Hera estavam fazendo. Elas estavam lá entre sorrisos e diversões com os deuses, enquanto Afrodite ia lá e auxiliava o seu guerreiro, coisa que ambas as duas não estavam fazendo. Então ele usa isso contra elas, né? Uma provocação assim, bem humana, eu diria. O que você acha? Exatamente. A gente vê muito essa questão da humanização de Zeus, né? Dos deuses, né, em geral, nesse capítulo, né? É uma coisa bem curiosa. E, assim, o que eu acho mais engraçado é que neste ponto específico, ocorre de a gente ter a possibilidade de que a história termine aqui, né? Fala assim, não, se não fosse por essa cutucada de Zeus, acabava a história, tipo, acabou a guerra, ela venceu, tudo bem que a Afrodite protegeu ali Paris, mas vão ter que entregar a Helena de qualquer jeito, não teria muito como, assim, não teria outro desfecho senão este, né? E Zeus com essa cutucada, então? Cara, a minha sensação, porque assim, ninguém tava para estourar guerra nenhuma até então, assim, não, tava, a situação tava feio e tal, mas não tinha, assim, a última gota de água ainda não tinha transbordado do copo. Eu fico imaginando desse jeito, assim. Lembrando o livro de Apocalipse lá, né? A taça Exatamente, exatamente. E aí você não enxerga isso, é só realmente tipo assim, aqui a situação tá feia e tal, mas a gente consegue dar com jeitinho. E aí quando ele faz essa provocação, e a partir do momento que Hera e Afrodite começam a fuxicar entre si, né? Aí consigo e tal, aí é nesse momento aí que pra mim eu começo assim, igual quando você coloca fogo na churrasqueira, que você coloca ali naquela palha e tal, e daqui a pouco quando você vê, até a carne já virou carvão, pra mim é a mesma coisa, fala, essa é a parte pra mim. Eu acho interessante que
ele no capítulo passado nós vimos, né, no final não, mas enfim, no capítulo passado nós vimos que mesmo com as libações que eles fizeram, né, para os deuses, para que a promessa não fosse quebrada, no capítulo passado mostra lá que Zeus não estava nem aí para as libações, né? Lá diz Exatamente. que Zeus não estava disposto a cumprir. Eles fizeram, mas foi em vão, assim, né? Zeus não estava disposto a cumprir. E aqui fica claro isso, porque Zeus mesmo diz, né? Zeus diz lá, a vitória coube sem dúvida a Menelau de Menelau. Exato. Então, assim, olha, fizeram libações para ele, né? Como tem de ser feito, né? Segundo os costumes. Ele sabia que a vitória era de Menelau, então por que realmente não atingir aquilo, né? Não realizar aquela situação e vir capaz de vez? Mas não, ele já estava antes mesmo de toda essa ideia, né? De toda este acordo, entre aspas, da guerra ser entre um e outro, né? Apenas Menelau com Alexandre, ele já não estava disposto a propender a esse lado, porque ele precisava, na verdade, aceitar e acatar aquele pedido de Tétis, que nós vimos logo no canto 2. Exatamente. Certo? Então ele precisava fazer isso. Então acaba que ele meio que sabe jogar, meio que prevendo o futuro sem prever, né? Ele tem olhos de Cassandra, mas não tem, na verdade, né? Ele não tem o dom de adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas ele fala, pô, mas se acabar aqui desse jeito, eu tô no sal. Então, vou ali provocar as meninas pra ver o que acontece. Nada, né? Se acabar aqui. Exato. Interessante. Isso que você falou é realmente interessante. E me faz lembrar do livro de Ésquilo, se eu não me engano. Eu acho que é o livro de Ésquilo, que é sobre a Jaque, né? Onde... Eu não vou contar a história toda de novo, que acho que eu contei no podcast passado. No episódio passado. Onde Ulisses, ele se dá conta que a vida dos seres humanos nada mais é que um teatrinho dos deuses, né? Apenas isso. Exato. E aqui nós vemos isso nitidamente, porque Zeus fala, né, depois dele fazer essa brincadeira com elas, fazer tudo isso, e aí, ó, vocês são duas que são a favor de Menelau, e a Afrodite sozinha tá dando mais apoio do que vocês. Em duas, ela sozinha tá fazendo mais. E olha que nem deusa forte ou de guerra ela é, né? É apenas deusa dos prazeres, dos amores. Depois que ele termina com essa piada, ele fala assim, mas pensemos agora como serão estas coisas. Se de novo agitaremos a guerra maligna e o fragor tremendo da réfraga, ou se estabeleceremos a amizade entre as duas partes. Ou seja, eles têm o poder, sim, têm o controle de determinar se a guerra continua ou se a guerra para. E eles decidem, né, na verdade, já estava decidido como nós chegamos à conclusão aqui anteriormente, eles decidem que não. Mas o porquê que eles decidem que não? Aí chega a parte de Hera, a parte da Hera encolerizada. É um livro de encolerizados, de coléricos, né, Paula? Fala a verdade. Nesse livro aqui, realmente, eu acho que o pessoal que é colérico se fizesse parte da história ia entender, né? Porque é cada nervoso que a gente passa, cada situação que você olha e fala assim, realmente o contar até 10 aqui não funcionou pra Hera, não funcionou pra até Atenas, né? Eu achei muito engraçado, porque pra mim a tradução, essa questão da tradução do Atena de olhos verdes, pra mim, eu sempre imagino ela enfurecida por causa dessa questão dos olhos verdes. Eu adoro essa parte que o Frederico Lourenço, viajando muito na maionese agora. Mas eu sempre fico imaginando que ela deve ser, tipo, muito colérica, tipo, nisso também. Porque ela, né, porque o verde dá essa sensação de enraivecido, né? Eu fico, sei lá, uma viagem minha. Então, mas neste caso, eu acho que fica mais por conta de Hera, né, o nervosismo. Exato. Não, eu concordo, mas eu falei... mas ela sempre tá ali pra provocar os guerreiros, né? Sim, e aí sempre a descrição, Atena dos olhos verdes vai falar com, sei lá... nesse caso, nesse né? Mas no Aquiles no canto passado, ou sei lá... eu acho muito engraçado. Mas, enfim, continuando. Aí a gente tem o fuxico entre Hera e Atenas, né? Elas começam a discutir, pô, Zeus tá falando isso, mas então a gente vai dar uma reviravolta nesse panacão, né? Quem que ele tá achando que é? O deus do Olimpo? Será que ele é? Na verdade, eu não entendo muito essa história delas, mas exatamente isso.
E aí, então, elas começam a fuxicar e a Hera vira e fala assim, então, Atenas, vamos fazer o seguinte, você desce lá embaixo, porque essa batalha é nossa, Menelau vai ter Helena de volta sim, Helena Lives Matter, né? E pode descer lá e provocar quem você quiser, faça o que tenha de ser feito para que Helena seja entregue a Menelau e essa palhaçada que tá acontecendo lá embaixo acaba. E aí acontece que Helena desce, né? Travestida. Helena não, Atena, né? Perdão, aqui eu viajando. Atena, mas é toda mulher. Atena desce travestida como uma antigo companheiro de guerra dos aqueus, né? E ela vai dos aqueus, não, dos troianos. Hoje eu tô trocando tudo, vocês estão vendo, né? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas acho que tem um ponto interessante que a gente pode comentar antes de falar sobre a descida de Atena em si, né? Como estávamos falando de Hera, do nervosismo dela, e que é um livro dos coléricos, tanto que Aquiles não está aqui por estar encolerizado, como diz exatamente no final lá, quando Apolo incita os troianos lá falando, vocês estão com medo do quê? Vão lá, Aquiles nem está aqui lutando, vocês estão lutando contra eles, contra os aqueus sem Aquiles. E é interessante que, assim, Hera, eu acho que ela é a deusa do nervosismo, não é possível, porque ela fica tão raiva que até Zeus percebe, ela nega essa paz, porque assim que Zeus diz, fala, então vamos decidir aqui se será a guerra ou se será a paz para os homens, né? Como nós dissemos, que eles controlam se terá paz, se terá guerra, mais ou menos eles são um teatrinho, né? Os seres humanos são apenas um teatrinho dele. Mas ela diz que não, ela fica lá nervosa, diferente de Atenas, que apenas fica encolerizada, morde o lábio lá e fica brava com Zeus. Ela responde brava, né? Com ele, falando que se ele fizesse a paz, nenhum dos deuses seguiria ele mais, ou seja, ele não seria mais o regente do Olimpo, né? Olha, se você fizer isso, está por sua conta, não tá sendo ninguém vai concordar com você. E aí tem razão, ela dá o piti. E Zeus percebe, e ele fica encolerizado também. E diz lá que ele fica encolerizado e fala, deusa surpreendente, né? Mas, nossa, como você é nervosa. Acho que ele pensou, mas que deusa, como você guarda rancor tanto tempo? E aí ele fala e é engraçado que ela chega até a jogar na cara dele que ela é a irmã mais velha dos filhos de Crono, né? Ela vira e fala assim, cara, eu sou a irmã mais velha e eu sou sua esposa e você me deve respeito. Tipo assim, como se ele tivesse por assim, tudo bem, né? Mas dupla honra, né? Ela tem dupla honra por ser a filha mais velha e por ser a mulher e por ser esposa. Exato. Esposa do maior deus do Olimpo. Então ela acha que tem dupla honra. E como eu disse, né, Zeus, ela faz todo esse nervosismo, né? Fala, se você quiser fazer isso, você faz. Mas você vai tornar estéril em vão todo o meu esforço, né? Todo o meu suor, ou seja, tudo que eu fiz para destruir essa cidade, você tá jogando fora, né? Então, você que sabe, você faz, mas ninguém vai te seguir. E aí Zeus, percebendo ela toda nervosa, fala, mas como assim você tá tão... O que eles fizeram para você ficar com tanto rancor? E ele diz, será que Príamo e seus filhos te fizeram tantos males que, olha como ele diz, incessantemente planejas arrasar a cidadela bem construída de Ilion? E quando ele fala incessantemente, é incessantemente, ela não quer parar. E aí no final, ele ainda diz, fala assim, não, beleza, você quer, eu tô percebendo que você tá querendo que nem uma maluca que destrua a cidade, tudo bem, vou deixar você destruir, apesar de ser a minha cidade favorita, porque ele diz que de todas as cidades bem formadas na Terra, Ilion é a que mais agrada o coração dele. Exato, essa é uma parte engraçada. Então, e a cidade favorita dele, ele fala, não, tudo bem, pode destruir toda essa cidade, porque eu não quero ter problemas contra você. Se for a sua vontade, destrua, melhor você destruir a cidade do que você termos alguma desavença aqui, né? Deu uma bunda mole ali, Zeus. Mas o pior vem a seguir. Hera ainda dá resposta para ele, né? Falando, na verdade, você gosta de uma só, mas eu gosto de 3. Era isso que eu ia falar. Ela ainda vem e fala assim, também tem cidade favorita. Exato. Eu também poderia falar isso. E ainda diz que tem 3, e fala que tem Argos, Esparta e Micenas. E Micenas, de Agamenon. E assim, ela diz que quando Zeus quisesse ficasse encolerizado ou se enfadonhasse de qualquer uma dessas cidades, que ele podia destruir qualquer uma dessas 3 que ele não ligava. Ou seja, ela ficou com tanta raiva de Ilion que ela queria dar 3 das cidades amadas dela por causa de uma. Olha só o tamanho
sabe? É muito desmedida, é tudo superlativizado aqui, né? Nessa questão dos coléricos aqui. É tipo assim, você tá me irritando e eu faço o que tiver de ser feito pra conseguir o que eu quero. Tipo, não, cara, não é assim. Para e pensa, senta um pouquinho. Isso também me leva a pensar. Reflita. Isso também me leva a pensar de uma situação curiosa que acontece no Cantum, que a gente vê o filho dela, o coxo. Como é que é o nome do coxo? Hefestos. O Você odeia tanto ele que eu não lembro nem o nome. Eu não lembro nem o nome. que Hefesto vira pra mãe e fala, calma aí, né? Porque a gente não quer arrumar encrenca aqui, que da última, que a última vez Zeus me deu um pé na bunda aqui, que eu fui parar lá na terra. Exatamente. Então, calma aí, mãe. Fica tranquilinha aí, né? E isso me leva a pensar que realmente já era uma situação que sempre parece uma briga de gato e rato entre os dois, né? Tipo, um casamento... É coisa de casal. Não, que casal, hein? Putz, não sei não. Olha pra você ver como que ela tem uma raiva desmedida, tão desmedida, a gente vai dar um spoiler aqui lá longe. Lá na Eneida, ela continua perseguindo tanto, mas tanto os troianos, né? Neste caso, o que restou dos troianos, que ela os persegue pelo mar, por terra, faz eles naufragar, faz acordo com Poseidon, faz de tudo para destruir eles que puder. Tudo. E aí, mesmo quando os Zeus já tinham decidido, lá no caso para eles já Júpiter, já tinha decidido que eles herdariam a Itália e que formariam uma grande nação chamada Roma, ela ainda os persegue. E aí no final, quando ela vê que não vai conseguir nada de Zeus, Júpiter lá no caso, quando ela percebe que, beleza, não vai ter jeito, eles vão conseguir essa cidade dos latinos, ela fala, tudo bem, eles vão, porque ali era para Heitor casar, Heitor não, Enéas, casar com a filha do rei latino, né? E é latino mesmo o nome dele. E ela diz assim, beleza, eu vou aceitar que ele se case, que herde, que tenha a herança, né? Que tenha a posteridade dos troianos. Porém, o nome dos latinos será o que perpetuará esta herança, este legado, para que seja apagado o nome dos troianos. Então, por exemplo, nós somos descendentes dos latinos hoje e não dos troianos, diríamos assim, se for toda a verdade essa história, obviamente, por causa da cólera de Hera. Olha só que maluquice. A mulher é maluquice mesmo. Para não deixar o nome para a posteridade. Ela é muito maluca, ela é muito doida. É muito doida. Eu teria medo dela hoje em dia, viu? Imagina. Todos teríamos. Não, e o pior é assim, né? Pra ajudar, Zeus é um baita de um galinha, né? Assim, só pra deixar a situação mais tranquila ainda, Zeus ainda é um galinha. Então a mulher já é nervosa de natureza, já não gosta das coisas do jeito que elas são, e ainda casa com galinha, eu realmente não tenho o que fazer. Exato. Aí não tem jeito mesmo, né? E não dá nem pra falar que ela tá totalmente errada. Exato. Não, eu acho engraçado essa sociedade limitada que ela tem com a... Eu acho isso muito engraçado com a Atena, sério. Eu me divirto muito, porque é muito tipo assim, pô, tu é minha madrasta e tudo bem, né? E a gente tem uma situação meio complicada do nascimento de Atena e tal, né? E mesmo assim, as duas, elas são tipo carne e unha, né? Carninha de ferida de uma é a mesma da outra, assim. Então, assim, falou mal da minha madrasta, eu quero aqui, vou te ajudar a descer o barraco aqui também. Eu acho que as duas não eram nem tão ligadas assim. A gente vê mais elas ligadas nessa história. E talvez também era aceite mais, porque Astúcia foi a primeira mulher de Zeus, né? Foi antes mesmo de Hera. Dela, exato. De qual nasceu Atena, então não foi uma traição aí. Talvez por isso ela aceite. E o segundo ponto é que ela era uma das três, né? Eram Atena, né? Atena, eu tô falando a cidade, Atenas. Atena, Hera e Afrodite, que estavam lá pelo pomo de ouro que Príamo, Paris, né? Alexandre escolheu Afrodite. Se de repente Paris tivesse escolhido Atena, eu acho que ela iria se unir com Afrodite para caçar Atena do mesmo jeito, porque ela é louca. Ela queria que fosse ela e acabou, sabe?
É bem que você falou dela citar assim, né? Ah, eu sou a primogênita de Cronos e ainda sou sua mulher, eu tenho dupla vantagem aqui. Então ela muito disso, né? Eu sou a melhor, eu sou a topzera, eu tenho que ser tudo pra cima e todo mundo abaixo de mim. Então é mais Não, por essa com ideia. certeza, descrição de colérica por completo, assim, tipo, eu sou a melhor, eu faço tudo correto, eu sou, tipo, a mais perfeita, eu sou, tipo, a melhor da melhor da melhor sempre, eu sempre ganho, e se você falar que eu sou errado, ou que eu sou ineficiente, ou que eu sou alguma dessas coisas, eu acabo com essa raça. Exato. E outra coisa que a gente percebe que é um teatro mesmo dos deuses, né? E que o povo os guerreiros eram enganados com essa situação toda. Porque Não, exatamente, tipo, que nem essa, foi mal te cortar, mas essa decisão de Atena aqui, tipo, pra mim é muito óbvio, tipo, não é a primeira vez, tudo bem, mas assim, pô, ela chega disfarçada, os caras não percebem, apesar do olho verde esmeralda dela, e tipo, a galera só continua, tipo, vamos fazer aí o que estão mandando fazer, tipo, vai todo mundo meio que na onda, assim. Então, e exatamente nesse momento, quando a Atena começa a descer para, né, acatando a ordem de Zeus, que Zeus acatando a ordem de Hera, a Hera manda Zeus mandar a Atena descer. Mas enfim, enquanto a Atena está descendo, os troianos e os aqueus estão lá parados, né? E aí um deles... eles estão na trégua, né? Estão tipo, na trégua ainda, esperando o que vai acontecer. E aí lá diz um deles, olhando de soslaio, né? Como diz aqui Frederico Lourenço, olhando de soslaio para o outro, dizia: virá de novo a guerra maligna e o fragor tremendo da réfrega. Ou então, entre ambas as partes, estabelece Zeus a amizade. E olha o que eles dizem: ele que dispensa a guerra aos homens. Ah, que mentira. Como o menino é inocente e enganado, porque ele não dispensa nada. Eles querem mais que vocês se estressarem todo. E é exatamente no momento. Isso é para mostrar. Eu acho que talvez seja até a intenção de Homero mostrar essa disparidade do que os humanos pensam e do que os deuses e o que é a realidade. Exatamente. Tipo, expectativa, realidade. Exato. Porque logo na sequência chega tendo. Né? Logo na sequência, no próximo ela verso. entra por meio dos troianos, como Laódaco, que é filho de Antenor, e vai logo em Pândaro, tipo, Pândaro que era um forte guerreiro entre os troianos, e vai lá e fala assim, vem cá, você não quer lançar uma flecha com o veneno que deixa o sangue negro em Menelau? Só para fazer o contexto, Pândaro era meio que o dileto de Apolo, né? Ele tinha a benção. Exato, ele tinha a benção dos deuses das flechas. Sobre quando ele. Era um salário bom, Apolo e Artemis. Exato. E é interessante. Gêmeos. É interessante esse caso que a gente fica pensando, como assim o cara é burro? Porque, tá todo mundo lá quietão, não. Eu vou aqui disparar uma flecha no Menelau porque eu sou zica. Não, então é exatamente isso que eu fico, tipo, encantada nesse canto. Porque, tipo assim, a mulher, tudo bem, ela tá travestida de Laódoco, mas ela tem, tipo assim, sempre deixa alguma flechinha, tipo assim, de que é a Atena. Tipo, pra mim é sempre a questão do olho verde, que nem a Afrodite, a questão do colo, aquele no canto passado que a gente viu. Sim. Tipo, sempre tem alguma coisa muito óbvia mostrando que, cara, é um deus, sacou? Tipo, não é um Hellis mortal. E eles, tipo, eles não se tocam, eles parecem que eles estão anestesiados 100% do tempo quando acontece isso. Tipo, tá bom, vou lá fazer. Nesse caso, olha só que interessante. A fala de Agamenon, na sequência, porque ela convence Pândaro atira a flecha e a flecha atinge Menelau. E olha que interessante, outra coisa interessante, porque ela, né, a Menelau, como nós vimos no começo do canto, era dileto de Atena e de Hera. Então, por que ela deixou ele se ferir? Na verdade, ela não deixou ele se ferir como ele seria ferido, porque a flecha praticamente era para assassiná-lo. Mas ela desviou a flecha, né, fazendo pegar nos fios, pegar em várias partes de defesa, até entrar, assim, de leve, diríamos assim, na sua carne, né? Tanto que ele mesmo, quando vê a flecha, como ela entrou, ele diz ali que viu meio que os penachos da flecha, ele se alegrou, falando, opa, tipo, não foi muito fundo, mais ou menos assim. Mas o interessante é que a fala de Agamemnon, no final, quando ele conversa com Menelau e tal, né, ele faz todo aquele discurso sobre
o que aconteceria se Menelau tivesse falecido, ele fala claramente que se Menelau tivesse morrido ali, mesmo vindo por meio de um dolo, né, que não foi pela guerra certa, não foi pelas maneiras honradas, diríamos assim, foi pelo dolo, Menelau era o esposo de Helena, né, era o interessado em reaver a sua esposa. Então, se ele tivesse morrido ali, para que os outros ficariam na guerra? É isso que Agamenon fala logo na sequência. Então não teria sentido os aqueus ficarem mais nas guerras, e eles iriam embora. E o próprio Agamenon fala lá que de repente de repente valeria a pena eu morrer aqui também, porque tipo, eu ia ficar sem honra, né? Então com certeza. Ele fala, você iria morrer, iria acabar a guerra aqui, e essa pessoa que atirou a flecha ia ficar com toda a honra. Você vê que a pessoa ia ficar com honra mesmo por meio de dolo. Então, por isso que ele foi convencido. Não apenas porque ele era um imbecil. Obviamente que Atena, né, uma deusa, foi lá, convenceu ele. O poder de uma deusa de convencimento e de engano também, neste caso. Mas a ideia de acabar com a guerra e de ser o herói da guerra, na hora que você atinge o principal ali envolvido, o principal interessado, seria perfeito ali. A gente pensa que não, mas acabou. Tipo, os outros iam ver. Imagina que a gente estivesse guerreando aqui por causa da minha esposa, aí eu morro. Aí você fala, o cara que queria a esposa morreu, não faz sentido eu estar aqui. Vou embora. Acabou a guerra. Simplesmente isso. Então, é interessante essa questão, assim, parece que ele foi muito inocente, muito burrinho, mas também não foi só isso, tinha outras coisas envolvidas, e a fala de Agamenon logo na sequência explica, né, explicita isso tudo. Exatamente, não, e por isso que eu falo, tipo, pra mim, se tivesse acabado a conversa entre Atena, Hera e Zeus ali no começo, não tivesse tido bochiche, acabava a história. Porque, pô, não ia ter continuação. Ali realmente pra mim foi o ponto crucial entre continua a Ilíada ou, tipo, acaba a Ilíada? Sacou? Tipo, podia o que eu só. falei. Tá bom. Eu imagino que de repente fariam de outra forma, os próprios humanos ali, né, no seu pensamento errôneo, iriam partir para a guerra por algum motivo. Mas, né, como os deuses que têm que tomar o rumo da história, né? Então é dessa forma que fazem. E aí nós chegamos, né, justamente por causa disso, ao início da guerra. Mas antes do início da guerra, você lembra que nós falamos antes mesmo do primeiro canto, que próprio Homero era praticamente um livro de vida dos gregos, né? Ensinava tudo. E o médico chegando para atender Menelau é bem interessante, né? Ele chega, chupa o sangue, ou seja, tipo, Exatamente. ele já pensa, essa flecha pode ter veneno, então eu vou chupar o sangue aqui para tirar o veneno. Eles descrevem. Exatamente, eles descrevem quais eram mais ou menos os sintomas. Não assim, né? Os sintomas não, mas fala que ele cai ferido como se fosse por veneno, acaba descrevendo alguns sintomas, e que a perna fica gangrenada, né? Na questão preta, então. É muito curioso, né? Você vê realmente o Asclépio chegando assim no desespero, falou o que é para fazer quando acontecer alguma coisa assim e você não souber o que fazer, chame o médico. Então é curioso mesmo. Mas mesmo antes de chamar o médico, já ensina o que fazer, né? Ele chegou, Exato. Ele sugou o sangue, se tivesse veneno, já ensinando como tira o veneno. Aí depois coloca os fármacos, não fala quais são os fármacos, mas fala o procedimento, né, como um todo. Da mesma forma como nós vimos como eles fazem as comidas, etc. Então era realmente um livro, diríamos assim, escolar dos gregos, né? É interessante essa questão. Talvez a versão em grego, talvez até tenha alguma descrição de algum fármaco, né? Porque a gente tá só com uma versão em português, né? Não é nem talvez. gotejada. Eu não tenho, eu não sei. Eu também não sei. Mas aí esse eu passo, deixo para os universitários. Deixa para quem não é rudimentar como nós. E aí, fazendo esse parêntese, né, que também está na história, aí nós partimos então para Agamenon se incitando, né, Agamenon incitando as hostes aqueias a irem à guerra, certo? Certo. Bom, o poder de convencimento de Agamenon é de 0 a 1000, né? Porque ele consegue irritar todo mundo, meu. Ele fica enchendo o saco de todo mundo. Vai lá, cara. Olha como é que era o passado do teu pai. Olha como teu pai fazia. Essa parte eu acho interessante. Que ele vai até Idomeneu, não é?
e vai incitar e falar: o seu pai fazia assim, olha como o teu pai entrou dentre os troianos sem que eles o percebessem e destruiu todos eles. Tudo bem que teve a ajuda de Zeus, eu acho, né? Eu não sei, me corrija se eu estiver errada. Não, ele fala isso mesmo. É engraçado que ele primeiro parte, né? Ele vem vindo e ele, lá diz já, né? Homero já disse que ele parte a incitar e a reclamar de uns e de outros. E aí dá exemplos, né? De quem ele incitou e de quem ele elogiou. E quem ele elogiou, o primeiro que ele já chegou, foi Domeneu. E Domeneu, ele chegou já é o primeiro que ele já... acima dos outros anos, na verdade. Ele já chega vendo ele já preparado para a guerra, né? Então aquilo deixa ele orgulhoso. Então ele não... Eu acho que o outro que ele falou foi o filho de Peteu. Então, eu acho que era o nome que eu tava querendo saber, porque os nomes aqui, eles são meio parecidos. O nome é parecido. Mas foi Menesteu e Ulisses que primeiro, né, ele tentou reclamar, mas depois ele chegou a Diomedes, que é o que você tá querendo, que o nome é parecido. Diomedes. Mas ele então foi lá, ele elogiou Idomeneu, o primeiro, que já estava lá preparando suas hostes lá em pé, e os dois ajantes que já estavam incitando, né, as suas tropas, porque eram belicosos, né? Principalmente o Ajax Telamônio, o maior Ajax, que só perdia na batalha para Aquiles. E, obviamente, ele não iria criticar jamais o ancião Nestor, porque era inteligente, também estava incitando suas hostes, e ele elogia Nestor, e Nestor fala: ai, quem dera estivesse no meu passado, quando havia força na minha perna. Mas agora eu achei essa parte legal. Agora sobreveio a velhice. Exato. E para os anciãos ficam apenas os conselhos, né? E aos mais novos o combate. Mas aí ele chega a Menesteu e Ulisses. E aí ele vê o Menesteu e Ulisses ali meio parado, em pé, esperando os outros, que é exatamente o que Homero fala, descreve que eles estavam esperando os outros. Mas ao mesmo tempo ele descreve que eles não tinham ouvido direito, né? Que tinha começado. O que estava acontecendo. Estão meio que tentando se situar. E ele vai falar logo para quem? Logo para Ulisses, né? Vai falar logo para Ulisses que ele tá errado, vai querer fazer, dar um sermão logo em Ulisses. Aí o que Ulisses faz? Dá uma rasteira mental. Toma distraída. Né? Dá uma rasteira mental. Toma distraída. Não tem como, é o mais inteligente. E eu acho muito, muito interessante o que Ulisses fala, que ele diz aqui: verás o amado pai de Telêmaco no meio dos combatentes dianteiros dos troianos domadores de cavalo. Proferistes palavras de vento. Olha só isso, tipo, eu estarei lá na frente, eu não ficarei aqui. Eu posso ter começado depois, mas eu estarei nos dianteiros, porque eu sou o cara, o pai de Telêmaco, né? Falando dele mesmo. Enquanto o Menesteu fica apenas quieto, né? Da mesma maneira que quando ele vai lá, faz todo aquele sermão sobre como Tideu era corajoso para Diomedes, como ele era um grande homem. Ai, mas diferente do pai, o filho não parece ser nada, né? Só fala. Ele leva ele toma um tapa na cara também de Tideu. Fala: meu filho, você não ouse falar do meu pai porque os tempos eram outros, fica aí de boa. Exato, Diomedes fica até quieto, né? Ele respeitou, mas o filho do glorioso Capaneu dá uma resposta para ele, né? Fala que não profira as mentiras quando sabe dizer a verdade. E isso que é interessante. Nós temos aqui praticamente metade do capítulo de guerra. Não vou dizer metade. São 20 páginas esse capítulo e nós temos 16 páginas de conversa e 4 páginas de guerra. Ou seja, a gente percebe o que era importante. E essas questões dos discursos de Agamenon para incitar as tropas, nós percebemos o quanto a inteligência, o quanto a fala, o quanto a eloquência era importante para os gregos. O ato da Agamenon não tinha isso lá muito bem, né? Muito bem desenvolto, exatamente. Ele deveria, na verdade, ter deixado para Menelau, mas Menelau também estava ferido, não conseguiria fazer isso. Menelau é o... Não, e é uma coisa até que é interessante de comparar com o discurso que Ulisses fez
na primeira incitação à guerra, porque Ulisses foi muito mais assertivo e conseguiu muito mais unir os guerreiros em prol da batalha do que o que Agamenon faz. Agamenon, ele chega lá, ele parece o idiota útil, que vai lá só para irritar as pessoas. Ele não tem esse tom, apesar de ser o líder, ele com as palavras ele não tem o poder de persuasão, de persuadir as pessoas a lutarem pelo mesmo ideal. O que eu acho muito engraçado, são duas características muito distintas, né? Porque ele é o que recebe o cajado de pastor de guerra do povo, né? Como se você é o líder. Mas eu sinto muito mais que Ulisses é muito mais líder do que Agamenon, né? Nessa questão de falar Ele assim. É muito mais respeitado nessa questão, realmente. Exato. No próprio livro de Ésquilo, se eu não me engano, eu acredito que é Ésquilo que eu mencionei, sobre Ajax, a tragédia de Ajax, menciona que eles estavam, né, tanto Croante, se eu não me engano, Creonte e Ajax, que eram irmãos, estavam contra Ulisses, achando que, como ele é Ulisses de Mil diz, achando que ele foi quem fez toda a cabeça dos líderes para ganhar as armas de Aquiles. Mas no final mostra, né, Ulisses chegando lá e que não era exatamente isso. E mostra como todos os respeitavam, porque assim que vem ele, já chamam ele pedindo a opinião dele. Ou seja, era uma pessoa conhecida como alguém sensato, alguém inteligente. Muito diferente de Agamenon. Ele era forte, ele era poderoso, porque ele comandava muitos. Tanto é que nós falamos no episódio passado que o próprio Príamo fala que nunca viu ninguém comandar tantas pessoas assim, nunca havia visto o próprio Príamo. Então, realmente era poderoso por ter uma grande tropa. Mas a sua eloquência na hora de falar não condizia com o que ele tinha, né? Aquela questão, ele recebeu por herança, mais do que por merecimento neste caso. Apesar de realmente ser um grande lutador, não era um grande líder metafisicamente falando. Mas tinha seu irmão. Menelau era bem inteligente, como nós vimos os próprios anciões falando no episódio passado também. Mas é isso. Menelau só deu o azar de não ter nascido primogênito. Pois é. Ou de repente tivesse nascido primogênito, não seria inteligente. É aquela velha coisa do Édipo Rei. A gente fica naquela questão. E aí, o que será que vai acontecer? Exato. Exatamente. Mas é isso aí. Você tem algumas considerações finais a fazer, Paola? Comecem pelo canto 4. Não, brincadeira. Brincadeira, gente. Comecem no começo mesmo. Não, mas o canto 4 pra mim já era um dos favoritos. E realmente eu lembro porque que eu gostava tanto. Porque a fofoca, a briga, a intriga, pra mim é ali que começa realmente a história pegar fogo, assim, tipo, com vontade. É isso aí, eu gosto também, e é importante porque nós vemos que mesmo quando começa a guerra, a parte importante que eles dão ali, a ênfase é nas conversas, ou seja, livros são feitos para pensarmos. Mas apenas citando um pouquinho da guerra, né, que a gente nem se ateve à guerra porque é só, tipo, um atirou flecha no outro, uma total, mas o horror que traz a guerra, né, ali fala tanto de sangue que aconteceu, e bem diferente do que alguns romantizam, né, Paola, sobre como seriam aqueles tempos, falam, como eles eram livres, eles eram felizes. Não tem nada a ver, era um sofrimento, era dor, era terrível, não era um animezinho da vida, não, gente, era tenso, realmente. Até porque eles não tinham nenhuma das facilidades que a gente tem hoje em dia, né, então a gente fica imaginando, pô, eu não sei, eu fico às vezes me colocando nesse lugar. Você não tinha nenhuma tecnologia para agricultura, o que dificultava muito a questão do plantio, colheita, da safra. Às vezes não tinha nem a perspicácia para entender entre safra. Assim, muitas tecnologias que foram aprimoradas ou então até mesmo desenvolvidas com o tempo, não tinha nada daquilo naquela época. Eu tinha de forma muito rudimentar. Então a vida era 15 vezes mais sofrida. Era até a questão dos caras morrerem com 30 anos com aparência de 80, para mim faz muito sentido, né? E, pô, só acho legal que devia ser muito legal ver azeitona e cabra para tudo quanto era lado naquela época, porque para mim Grécia se resume em oliveiras e cabras.
Bom, tirando a parte bonita, né, de você ver Oliveiras e a Campos. natureza, de você ver a natureza, principalmente essa questão de muitas coisas terem de acabar em guerra. Hoje em dia talvez não acabe, porque se acabar em guerra, acaba o mundo, né, com as bombas atômicas, mas por você ver muitas coisas acabarem em guerra, e pelas guerras serem muito sangrentas, né? Hoje em Muito dia a mais gente de tá hoje. num estilo assim, né? Eu não entendo muito, mas eu acho que a questão da quarta geração de guerra até é uma questão que é muito mais você espalhar o medo do que realmente acabar em batalhas, né? Colocando o sangue das pessoas na. Hoje em dia a morte sem sangue, né, como as bombas biológicas. Exato. Mas nós estamos exatamente na guerra que o Senso em Comum fará um curso logo mais. Vejam agora, dia 5, se eu não me engano, vai estrear. Infowars. Infowar. Então nós estamos exatamente nesta guerra. Eu não estou aguentando mais esperar. Verei com toda certeza este curso do Senso em Comum. Então acho que é isso também. por hoje, certo, Paola? Por hoje é só. E nos vemos no próximo episódio. Exato, mas temos essa semana, não perca, fique ligado nos nossos canais que nós teremos uma surpresa para vocês ainda. Então, vejam, sigam, deem like. Exatamente. E teremos uma surpresinha essa semana. Então, até mais, até a próxima semana. Falou, galera. Tchau.